Essa noite eu vou estar dividindo com vocês e aprendendo também com o Espírito, tá certo? Duas coisas, se você quiser anotar, você que está anotando, com certeza será mais sábio, vai crescer mais, vai ter mais norteamento, vai com certeza ser mais feliz. Amém? Glória a Deus. Se você não anota, então você aprenda a anotar que com certeza a neurociência já fala, né? Que quando você não nota, no outro dia você se lembra 10% do que você ouviu. E passou depois de uns 2 dias, não lembra mais de nada. Só se lembra do amém, do pastor. Mas aquele que anota aprende, amém? Então escreve, tá certo? E eu gosto de estar anotando os cultos. E assim, eu não consigo ao mesmo tempo estar lendo a minha Bíblia e anotando. Então eu anoto e depois confere em casa. E quando coloco no telão, eu fico olhando no telão, vou anotando. Porque eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Amém? Mas hoje a gente tem mais facilidade de poder fazer isso no celular, né? Lendo no celular. Eu fico lendo no celular e ao mesmo tempo escrevendo. E depois você pode conferir e, sem sombra de dúvida, você vai crescer mais. Então, duas coisas que eu vou falar essa noite aqui, que eu acredito que vai despertar alguns, outros já estão fazendo, mas que de fato vai remediar também, tá certo? E aqueles que não estão fazendo, vai aprender a fazer isso nessa noite em nome de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa, nós precisamos trocar as nossas impossibilidades pelo aquilo que Deus nos oferece. Amém? Ou seja, eu sei que você já sabe que você é filho de Deus, que você é sacerdote, sacerdotisa, embaixador, nação santa, propriedade do Senhor. Amém? Eu sei tudo isso que você já sabe, tá certo? Mas vamos para aquele processo da renovação. Amém? O qual às vezes a gente não se vê fazendo pela alguma, vamos dizer assim, deficiência ou impossibilidade, como alguns no Velho Testamento. Eu sei que no Velho Testamento eles tinham todo motivo de falar um monte de coisa, mas eu acredito que não só foi no Velho Testamento que eles, muitas das vezes, se acharam incapazes. Mesmo em Cristo, mesmo tendo a natureza de Deus, muitas das vezes se achamos assim, às vezes. Tá certo? E é interessante que diante do obstáculo, diante do gigante, a gente não precisa demonstrar fraqueza mesmo, não. Só o fato de a gente dizer assim, Deus é meu pai, você está dizendo assim, rapaz, não mexa comigo. Talvez eu não possa andar nem correr ainda, mas eu estou aprendendo. Estou gatinhando, mas eu vou chegar lá. Então, tenha cuidado que eu tenho um irmão mais velho, né? Jesus Cristo, que está intercedendo por mim. Quem entende? Mas, de fato, vamos aprender que precisamos trocar nossas impossibilidades pelo que Deus nos oferece. A segunda coisa, nós precisamos perseverar até acontecer. Amém? Abra a tua Bíblia, por gentileza, lá em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo aqui, exortando, mostrando a essa igreja, de que eles precisavam estar a cada dia fundamentado no fruto do Espírito, e também ligado na esperança, intercessão e eleição daqueles que foram chamados, com uma nova perspectiva de futuro, que agora não deveria andar como aqueles que não estão em Cristo. Amém? Que estão gemendo de fato, esperando que algo bom aconteça. Aqueles que estão em Cristo, a gente não precisa estar gemendo, né, vamos dizer assim, como o povo do mundo, porque a gente não tem esperança. Claro que a gente gememos e vamos ver isso aqui na Bíblia. Em que aspecto gememos? O povo do mundo, ele geme porque ele não tem esperança. Nós gememos mesmo tendo esperança. Amém? Mas vamos ver que é muito peculiar, tanto para o crente como para o ímpio, que ele vai deixar aqui muito claro. Capítulo 8 de Romanos, versículo 18, ele diz: considero que o sofrimento do presente não se pode comparar com a glória que será revelada em nós. Diga assim, tem uma glória para ser manifesta, revelada em nós. Versículo 19: pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de... Você é filho de Deus? Então está mostrando aqui de que no mundo eles estão aguardando a revelação de alguém, né, que muitas vezes não fala que é filho de Deus, mas que suas atitudes demonstram que é filho de Deus. É isso que ele está falando. Por quê? A criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, ou seja, a gente sabe que o pecado entrou por causa de Adão e Eva. Ninguém queria viver no pecado, viver na maldição, não é verdade?
mas a gente recebemos aquilo que aconteceu, não é, com Adão e Eva, e nascemos debaixo do pecado. Mas por causa daquele que a sujeitou, por causa do pecado dele, de Adão e Eva, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação, ela geme e agoniza até agora, como que se sofresse dores de parto. Você já viu uma pessoa agonizando? Não é terrível, não é feio? Pronto. Porque ele não tem esperança. Então eles estão gemendo, não é? Na revelação daqueles que se diz ser filho de Deus, naqueles que se diz ser nova criatura. Ou seja, eu não vou glorificar a Deus dizendo às pessoas que eu estou passando por tribulação ou dando um grande testemunho. Eu sei que edifica, tá certo? Um testemunho edifica as pessoas, mas não é isso que vai libertar as pessoas. Você pode ter um grande testemunho como nunca teve em ninguém, só você teve aquele grande testemunho, mas o que vai libertar de fato é a palavra. Porque o grande testemunho que você tem é muito pessoal. Quem entende? Agora, o testemunho de como você passou por aquilo, por ser obediente à palavra, é que vai fazer toda a diferença. Não é? Porque isso aconteceu com Jesus, ele dá, não é? O autor de Hebreus, ele dá um grande testemunho do próprio Jesus, que ele passou mediante a prática da palavra, pela obediência da palavra, lá em Hebreus capítulo 5, verso 8. Então ele mostra aqui que sabemos que toda a criação ela geme e agoniza até agora, como que se sofresse dores de parto. Uma mulher que está já, não é, dando à luz, ela fica aquela, não é, ou seja, aquela tensão, não só a mulher, mas o esposo, todo mundo que está ao redor, não é, o médico vai lá, faz os toques para ver, porque todo mundo está naquela tensão. Quem entende? Assim está eles, aqueles que não têm Cristo. Aí ele diz, verso 23, e não somente ela, mas também nós, ou seja, não somente o povo do mundo, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito. Nós já temos os primeiros frutos do Espírito, já somos uma nova criatura, o Espírito Santo já está dentro de nós. Romanos 5,5 diz que ele foi derramado no nosso Espírito, nós temos o selo do Espírito, amém? Mas é muito mais do que isso, também gememos em nosso íntimo, aguardando com expectativa a nossa redenção do nosso corpo. Olha que interessante. Então nós gememos no nosso íntimo, ou seja, o nosso espírito não concorda com o corpo pecador, um corpo que se inclina para fazer, não é, aquilo que não agrada a Deus. E a palavra já diz lá em Gálatas que há uma briga entre o nosso espírito e o corpo. Quem entende? Para que não faça que seja do vosso querer. Então, há uma briga por quê? Porque o espírito, ele é recriado em verdadeira justiça e santidade. Uma pessoa quando nasce de novo, ela é santa naquele momento, está pronta para morar com Deus. Mas a mente precisa ser renovada para dominar a sua carne. Então ele diz, olha, não só o povo do mundo, mas nós gememos também. Por quê? Porque não só no aspecto de gemer por causa da inclinação do pecado, porque de fato, a gente sabe que não há perfeição no corpo. Amém? E que nós vamos receber um corpo glorificado igual ao de Jesus. Enquanto ele geme, o povo do mundo, para ser salvo no Espírito, nós gememos para ter um corpo santificado e puro, no aspecto perfeito, igual o do Mestre. Quem entende? Que isso vai acontecer. Amém? Aí ele diz aqui no versículo 24, porque fomos salvos na esperança. A esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Aí diz, mas o próprio Espírito, o Espírito Santo intercede por nós com gemido
que não se expressa com palavras. Aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito e ele intercede pelos santos. Olha, intercede pelos santos, quer dizer, separado do pecado, perfeito, mas mesmo assim, santos que de fato têm fraquezas. Então ele estava falando no Espírito, está falando nas fraquezas, nas deficiências. Amém? Ele diz, segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Ou seja, então, não é o problema, não é tribulação, essas coisas vai concorrer para o bem. Ele está se referindo no contexto aqui. Se você meditar no que ele estava falando, não é? Ele vem mostrando que de fato a gente estamos gemendo. Para quê? Para um corpo glorificado. Amém? Que a gente somos santo, mas temos deficiência. E o Espírito Santo está trabalhando a nosso favor, para que de fato, não é? Se a gente tem essa consciência para com Deus, isso vai servir para o bem daqueles que servem ao Senhor. Quem entende? A consciência de que de fato nós fomos santificados no Espírito. Mas o que eu quero focar aqui é esse versículo 26, quando ele diz, do mesmo modo o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Então, o Espírito Santo, sabemos que ele nos ajuda não só no aspecto da oração, amém? Ele é o nosso ajudador, então ele nos ajuda em todas as áreas. Agora, olha que interessante, o Espírito Santo nos assiste em nossas deficiências, não é para nos condenar. Quem entende? Ele sabe que nós já somos santos, ele sabe a intenção certa, vai no coração do Pai, e ele vem trazer para cada um de nós, não uma posição de conforto, de qual dizer assim, não fique no pecado, fique na deficiência, porque é assim mesmo. Não, ele nos leva, na verdade, a ter uma esperança, tá certo? De que isso não vai permanecer com o corpo que se inclina para o pecado, mesmo você se inclinando para buscar e adorar a Deus em santidade. Então, o que podemos ver aqui é de que nós devemos ter em mente de que se não deixarmos aquilo que seja como uma deficiência para trás, vai ser impossível Deus poder nos ajudar. Quem entende? Porque todo mundo aqui tem a deficiência. Tem ou não tem? Mas se nós não deixarmos aquilo que está nos ferindo, então quem vai poder nos ajudar? Ninguém. Tem um texto lá em Isaías 61, que ele vai falar mais ou menos assim. Abre lá para você ver. Isaías 61. Capítulo 61. Aqui o profeta Isaías, ele fala que o Espírito de Deus estava sobre ele. No capítulo 6 de Isaías, Isaías não estava com tanta animação assim. Isaías não estava tão convicto como ele está agora, como a gente vai ler agora no capítulo 61. No capítulo 6, Isaías se achava um pecador que habitava entre o povo de impuros lábios, e ele também se achava dessa mesma forma, com a sua deficiência. Quando Deus trata com Isaías, perdoa ele, tira o pecado dele, o Senhor agora dá uma ordem para ele, ou diz em outras palavras, e agora, quem eu vou enviar? Ele se envia a mim, ou seja, você não tem mais desculpa nenhuma. Ou seja, nós, diante do Senhor, não temos mais desculpa, porque naquela cruz, ele já fez o que de fato nenhum aqui poderia fazer. Quem entende? Mas mesmo assim, ele tendo nos resgatado das trevas para a luz, mesmo ele tendo arrancado a natureza pecaminosa, nos ter colocado o Espírito Santo dentro de nós, ainda a obra não foi completa, porque ainda tem um corpo, o qual estamos gemendo. Mas o Espírito Santo nos assiste nessa deficiência, e ele quer que a gente se aprofunde na palavra, medite nela, para que venha o escape. Amém? E aqui Isaías, ele já estava resolvido, já sabia que era um profeta, já sabia que Deus estava usando ele de forma poderosa. Aqui ele já estava convicto de fato do que Deus estava falando com ele. E Jesus pega esse mesmo texto para falar, né, nos evangelhos, esse mesmo texto aqui. E hoje nós podemos falar a mesma coisa. Amém? Mas aqui ele vai fazer uma troca. Olha que coisa interessante. É por isso que eu digo, se você não estiver disposto a deixar aquele que o feriu, então você não pode buscar ajuda. Não tem pessoas que chegam para você às vezes pedindo ajuda,
mas ela só quer ver a sua opinião, mas não toma nenhuma atitude? É mais ou menos isso que Deus quer que a gente entenda. Ou a gente decide deixar que Ele está nos ferindo, ou a gente vai continuar sendo ferido e ferindo pessoas. Olha o que ele diz. Versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então ele sabia que tinha sido ungido. Uma pessoa ungida é uma pessoa separada. Amém? Uma pessoa que de fato Deus chamou para realizar algo para ele. Uma pessoa ungida. Então ele disse, olha, foi Deus que me ungiu, em outras palavras. Porque o Senhor me ungiu. Para quê? Qual foi o propósito? Geralmente quando uma pessoa é ungida é com um propósito. Amém? Então ele disse, olha, ele me ungiu para pregar coisas ruins. É assim? Não, ele estava convicto que Deus tinha ungido ele para pregar coisas boas, ou boas novas. Aí ele fala para pregar para quem? Para os oprimidos. Então ele foi ungido para falar coisas boas para aqueles que estavam em depressão, para aqueles que estavam oprimidos, ansiosos. Enviou-me a restaurar os de coração o quê? Abatido, ou seja, aqueles que de fato, não só condenava o seu corpo, a sua alma, mas o seu espírito era maldito. Então ele veio para trazer esperança, mostrar que não ia ser sempre assim, que ia vir o Messias, ia vir um Salvador. Quem entende? E não precisava estar com o coração abatido, mas que cada um tivesse firmado nessas promessas. E também o Senhor me ungiu para proclamar liberdade aos que estavam cativos. Ou seja, ele sabia que Deus tinha ungido ele para falar àqueles que estavam cativos, com droga, com sexo, com fama. Quem entende? Com o que a terra oferece, com idolatria, com um monte de coisa. Cativos, presos. E pôr os presos em quê? Em liberdade. E ele disse, versículo 2, também ele me ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, mas consolar todos os tristes. Agora ele diz, versículo 3, ele também me ungiu, me deu a ordem, ou seja, para ordenar que se dê uma coroa em vez de quê? De cinzas. Então, medita comigo. A King James, né? E dar a todos os que estão de luto. É esse versículo? Versículo 3. Vou ler nessa versão mesmo. Ele diz assim, olha. Então, o Senhor me ungiu para dar uma ordem, que se dê uma coroa em vez de cinza. Olha para cá, por gentileza. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, o Senhor me ungiu para pôr em liberdade os cativos, para falar o ano aceitável do Senhor, para falar coisas boas, para dizer às pessoas que eles devem trocar as cinzas dele por uma coroa. Eu pergunto, essa troca é boa? Sim ou não? O que a gente percebe de cinza? Que não tem esperança, não tem vida. Quem entende? Ele está dizendo, olha, o Senhor ele me ungiu para que de fato nós possamos entender. Isso aqui é no Velho Testamento. Isso já aconteceu lá naquela cruz. Ele tomou todas as impossibilidades. Amém? Ele pegou todas as cinzas. Não tínhamos nenhuma esperança, irmão. Para nós que somos a igreja é uma realidade. Agora, trazendo para o aspecto da renovação da mente, de ter visão de um futuro, ter uma esperança de que de fato nós precisamos entregar as possibilidades para ele nos entregar uma coroa, é uma troca muito boa. Quem está entendendo? Ele diz, olha, você que não tem mais sonho, perspectiva, você que, sabe, já foi frustrado várias vezes, você que tinha todo motivo de olhar para trás, ele está dizendo, olha, se você não deixar isso, eu não posso lhe dar uma coroa. Porque muitas pessoas, às vezes, ela não sai, não é, vamos dizer assim, do lugar, mesmo convertida, porque muitas das vezes ela não consegue se perdoar. Muitas das vezes ela não consegue entregar tudo aquilo que o feriu, que deixou a ferida até aquele momento, ou alguém que o feriu. Quantas pessoas a gente aconselha que às vezes está guardando mágoa de alguém que já morreu? E aquela pessoa é uma pessoa às vezes que está depressiva, vive doente, amargurada, triste, e ele está dizendo, o Senhor me ungiu para dar ordem,
para que você me dê as suas cinzas e eu possa dar uma coroa para você. Você chega diante do Espírito Santo, orando, não é? E diz que o Espírito Santo, ele diz que muitas vezes você não sabe como deve orar, e ele pega aquilo ali como um gemido inexprimível, que não pode se explicar com palavras humanas, e vai no coração de Deus, e traz o óleo, e traz a direção, e quebra todo o jugo, quando você de fato está disponível, dizendo assim: Senhor, eu de fato eu preciso mudar, eu não sei qual é a área, mas usa pessoas, de fato, Senhor, eu já sei qual é a área, mas eu não tenho força ainda para deixar isso. Então procura a tua liderança, tá certo? Procura orar com pessoas da fé, pessoas que não vão ventilar aquilo que você tem a deficiência, porque tem coisas que sozinho não vamos conseguir. Quem entende? E precisamos de aconselhamento, porque a palavra diz que através de conselheiros se estabelece os projetos. Então, não existe sonhos e projetos executados sem primeiro nos resolvermos. O apóstolo Paulo, ele perseguia crente, consentia na morte de crente. Ele tinha tudo para dizer assim: rapaz, eu não vou fazer nada para Deus. Por que eu vou fazer alguma coisa para Deus? Se eu perseguia o povo dele, matava o povo dele, né? Mas ele disse o quê? Ele disse: uma coisa eu decido, eu sei que o Senhor me perdoou, então não adianta eu ficar remoendo o que já passou. Passou, está passado. Agora eu vou ficar na graça, amém? Agora eu vou ficar na redenção. Agora eu vou de fato correr a carreira que me foi proposta. Errei até não saber, mas agora eu estou sabendo. Então eu vou bater a poeira e vou embora. Mas não vou ficar lá, né, visgado e parado no tempo. Quem entende? Porque, irmão, se uma pessoa foi frustrada na vida, se uma pessoa sofreu na vida, ela tem mais possibilidade de se levantar com mais força do que uma pessoa que nunca sofreu, que nunca padeceu. Ela sabe o caminho da perca. A possibilidade é muito grande dela não cair de novo, quando ela está firmada na palavra, porque se não tiver, vai cair muitas vezes. Amém? Mas a Bíblia diz que um justo ele pode cair 7 vezes, mas ele se levanta, porque Deus é com ele. Quem entende? Porque não é o cair porque quer, é por falta de entendimento. Quantas das vezes nós somos maliciosos, mas a Bíblia diz que essa malícia não seja com entendimento, seja porque somos meninos. Amém? E é interessante que ele fala: olha, o Senhor me ungiu para dar uma ordem que se dê uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto. Sabe quando vamos deixar de chorar? Quando a gente entregar o choro para o Senhor e receber a alegria. Ele disse: a única forma de você de fato viver rindo é que você tem que decidir, porque é uma decisão. Quem entende? Muitas vezes a gente pensa que vai ser a oração fervorosa do pastor que vai nos levar a ser feliz, mas é uma decisão pessoal. O pastor ele pode ser motivado por Deus, pode ser inspirado por Deus para lhe dar uma direção, mas somos nós que decidimos, irmão. Amém? Então, pranto, você deve trocar pela alegria do Senhor. Mas para isso, você tem que, de fato, a cada dia estar mergulhando na palavra e, de fato, vendo de que Deus já te ama. Nada que você possa fazer vai mudar isso de Deus. Amém? Pode mudar você, pode levar você a sofrer se você não fizer a vontade dele, mas não muda Deus. Deus nos amou, irmão, quando nós estávamos destinados para o inferno. Quem entende? Mas agora estamos numa nova aliança e Ele quer, não é, que nós possamos proclamar o ano aceitável para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão em cinza, que não tem nenhuma esperança. Aí ele diz mais, ele disse: e Ele também me deu ordem para falar isso para vocês, que ordenar que se dê uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, e veste de louvor em vez de espírito angustiado, aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça. Quando é que as pessoas vão olhar para nós assim, vai olhar para nós e dizer: rapaz, eles são carvalho de justiça, plantação do Senhor? Ou seja, quando é que Deus vai ser glorificado através de nós? Quando nós deixarmos tudo aquilo que nos feriu, tudo aquilo que é impossibilidade para você, você vai glorificar a Deus quando você ter a cabeça erguida, quando você não ficar, sabe, ansioso ou ansiosa, entrar em depressão. Não é isso que glorifica a Deus. Ele estava falando do povo que estava cativo. Amém?
e dizendo a eles: olha, se vocês, mesmo libertos, ficar pensando no cativeiro que passou dos pais, do que vocês sofreram, infelizmente, Deus não pode dar uma coroa para vocês. O que Ele está mostrando, irmão, é que Deus quer que cada um de nós possamos reinar em vida. Amém? Que nós possamos, de fato, entender que alguém sofreu por nós. Romanos capítulo 8, versículo 32, diz que Ele não poupou o seu próprio Filho. Olha que coisa interessante. Será que Ele vai nos negar alguma coisa? Claro que não. Então o que nós precisamos de fato é chegar diante dele: Senhor, e com certeza Ele não vai ficar admirado com isso. Qual é a sua deficiência? Onde nós precisamos melhorar? Muitos não acordam cedo, não conseguem para ler a Bíblia, né? Ou seja, para examinar as Escrituras, para ter um momento de oração. Eu não sei qual a parte que você tem como deficiência que você não está conseguindo para se manter fervoroso, dentro do seu ritmo. Quem entende? Tem uma raia e um ritmo para cada um aqui. Então você não vai querer andar no ritmo do pastor, ou da profeta, ou de alguém que tem um chamado em Deus, porque cada um, na verdade, tem um chamado em Deus, mas precisa estar fervoroso dentro daquilo que está entendendo. Amém? Dentro do seu tempo. Mas uma coisa é certa: cada um de nós precisamos ter um momento de devoção. Você precisa ter o seu devocional com o Senhor. Amém? Aleluia. Então ele diz aqui, no versículo 3, ele diz: da ordem que se dê uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de planto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, aos que choram em Sião, ou seja, deixe de chorar, já passou, a fim de que se chamem carvalho de justiça. Quando é que vamos ser chamados carvalho de justiça? Quando a gente trocar, tá certo, as cinzas pela coroa. Amém? Aleluia. Quando a gente trocar de fato, irmão, o pranto, não é? Aí ele diz: plantação do Senhor, para que Ele seja o quê? Quem é que vai ser glorificado? O Senhor. Então não fica, na verdade, pensando: rapaz, é porque Deus está com muito problema para resolver, é muita gente. Irmão, é, entre aspas, mas é problema para Deus ver um filho dele problemático. Qual é a mãe que vê um filho problemático? Não estou falando de pessoa que tem problema, todo mundo passa por isso, mas a pessoa problemática, meu irmão, é complicado. O cuidado é redobrado mesmo, não é assim? Porque ela tem problema. Mas a pessoa que de fato ela está a cada dia crescendo, erra, mas é aquele erro não está proposital, mas porque está no crescimento, não é? A pessoa entende. Então ele está mostrando: olha, a única forma de se glorificar ao Senhor, ou seja, ser chamado carvalho de justiça, plantação do Senhor. O que é uma plantação? É aquele que a gente viu lá no Salmo. A pessoa que tem prazer na lei do Senhor dá fruto na estação própria, as folhas não murcham, e tudo que faz o quê? Prosperará. É isso que ele espera. Amém? Mas para isso precisamos trocar, tá certo? As nossas impossibilidades. Ezequiel, capítulo 37. Meu irmão, você não sabe o quanto eu já lutei para deixar o passado no passado. Mas até hoje eu vivo lutando. Por quê? Porque eu tenho que olhar para o alvo. Se olhar para trás, não faz nada no presente. Se não faz nada no presente, não podemos ter um futuro. Amém? Que Deus espera que a gente tenha. Aqui vamos falar também do povo de Deus, também no Velho Testamento. E olha como esse povo estava se vendo. Esse povo estava se vendo da mesma forma que a gente leu lá em Isaías. Versículo 37, verso 1: a mão do Senhor veio sobre mim. Isso é o profeta dizendo, Ezequiel: a mão do Senhor está sobre mim, e me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande, e estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, ou seja, Deus perguntou a Ezequiel: esses ossos poderão reviver? Respondeu: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse:
fala ou profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Quem estava falando era Ezequiel, mas usando a palavra de Deus. Então, é preciso que você use a palavra de Deus, tá certo? Para desfazer os ossos secos. Aquilo que você não está vendo vida, você precisa declarar. Se basear no que Deus diz. Tua palavra diz, Senhor, que a família que tem prazer na lei do Senhor vai ser poderosa na terra. Salmo 112. Amém? Tua palavra diz, Senhor, de que aqueles que estão plantados em Ti, tendo prazer na Tua lei, meditando dia e noite, vai ser como árvore plantada junto a ribeiro de água, que vai dar fruto, né, no tempo certo. As folhas não murcham e tudo que fizer prosperará. Você está declarando a palavra do Senhor. A mulher que é estéria, coloca a mão no ventre, todos os dias, te agradeço, Pai, que a Tua palavra diz, aquele que tem prazer na Tua lei, na Tua palavra, o fruto do ventre será abençoado. O que é isso? É você trocando as impossibilidades. Quem entende? Aí ele diz aqui, ó, no versículo 5: assim diz o Senhor, o Deus, a estes ossos farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis, e sobre vós porei nervos, farei parecer carne, e tendereis pele, porei espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como foi me ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e um barulho de estalo. E os ossos uniram ossos com o quê? Com os ossos. Então começa a declarar, irmão. Começa a falar, se envolver com isso. Forma o quadro. Começa a pensar, amém? Começa a sonhar. E com certeza você vai começar a ver mudança, sem sombra de dúvida. Quem entende? Aí diz aqui: olhei e vi que os nervos os cobriram a carne, apareceu a pele, estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: profetiza ao espírito, o filho do homem, profetiza e diz: é o espírito, assim diz o Senhor Deus, o espírito vem dos quatro ventos, assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, um exército, o quê? Muito grande. Esse Espírito aqui, irmão, ele veio para dentro de nós. A vida de Deus. Isso aconteceu no Jardim do Éden, quando Deus fez o homem. Disse que depois que Deus tinha formado o corpo, Deus soprou na narina dele. E o homem se tornou alma vivente. Quando o homem peca, sai a natureza de Deus, e essa vida que de fato Deus quer que a gente tenha, eles tinham perdido por causa do pecado. Mas quando Jesus morre e ressuscita, lá em João, aconteceu de novo, isso que a gente está lendo aqui. Não era só o espírito humano, era a vida de Deus dentro dele. Porque o ser humano sem o Espírito Santo dentro dele, ele está morto também. Quem entende? Porque lá no Salmos diz que os mortos, nem os que descem à sepultura, ele está falando dos mortos vivos, nem aqueles que morrem fisicamente, não louvam ao Senhor, mas nós obedeceremos para sempre. Quem entende? Então, lá em João, você gosta de anotar, deixa eu abrir lá, mas eu vou voltar para aqui, tá certo? No final de João, Evangelho de João. João capítulo 20, depois que Jesus morre e ressuscita, aquele mesmo sopro que o homem recebeu quando Deus fez ele perfeito, Jesus sopra dentro de nós. Ressurreto já Jesus, aparece a seus discípulos, capítulo 20 e o verso 20. Ao dizer isso, mostrou-lhe as mãos, ele dá a paz para todos, né? Ao dizer isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos ficaram muito alegres ao ver o Senhor.
Então Jesus lhe disse, pela segunda vez, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Versículo 22. E havendo dito isso, ou seja, dizendo que ele ia ser enviado como Deus tinha enviado Jesus, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o quê? O Espírito Santo. Coisa linda. Agora voltando aqui para Ezequiel. Então, eles deveriam não só ter vida física, porque eles tinham vida física. Aqui ele estava falando de um povo que não estava como cinza, nem como ossos secos. Mas eu estava se referindo ao povo dele mesmo. Quem entende? Mas esse Espírito aqui era, de fato, ter a noção de que o Espírito de Deus, ele vai recriar aquilo que falta. Aquele Espírito que nos assiste em nossas deficiências, não para nos condenar, mas para nos fortalecer, nos animar. Vai, filho, você caiu, mas se levanta porque você vai conseguir andar. Amém? É esse Espírito que estamos falando, irmão. Porque que estava falando de um povo que não estava morto, que tinha pele, que tinha tudo, mas não tinha a essência da vida que está no Espírito Santo. Então, quando o crente nasce de novo, é derramado o Espírito dentro dele. Esse sopro vem para dentro de nós. A própria vida de Deus. Versículo 11 do capítulo 37 de Ezequiel. Olha o que ele diz. Então me disse, agora Deus falando com Ezequiel novamente, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Estava se referindo ao povo de Israel. Olha que coisa interessante. Eles dizem, eles falam, os nossos ossos secaram-se e a nossa esperança morreu, fomos totalmente exterminados. Uma pessoa, irmão, que ela não tem mais esperança, infelizmente ela não sonha mais. Em outras palavras, o que é que Deus está dizendo aqui para esse povo? Está dizendo, olha, eu sempre vi eles como um exército poderoso, com muita vida, mas eles dizem que não são nada. Eles dizem que não tem mais vida. Eles dizem que já se secaram, que não tem mais esperança. Já pensou? Em outras palavras, o Senhor está dizendo, diga a ele que eles troquem esse vocabulário, que eles troquem a sua mentalidade, porque se eles não trocar, infelizmente, eu não posso fazer nada, mesmo eu querendo fazer eles um grande exército. Ou seja, se nós não deixarmos aquilo que nos feriu, é impossível a gente ter uma coroa em vez de cinza. Amém? Aleluia. Alegria em vez de espírito angustiado. Veste de louvor. Olha que interessante. Abre a tua Bíblia, por gentileza, lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 10. E o verso 3 diz assim: pois, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo padrões do mundo, ou seja, não lutamos igual a eles, amém? Que eles lutam segundo o seu intelecto, com o seu braço, ou seja, querem resolver do seu jeito. Então, Paulo estava mostrando, tá certo, ao povo de Corinto, que mesmo estando no mundo, não fazemos parte dele, amém? Então, nossas armas não é igual a deles, ou seja, na verdade, não é, eles lançam as verdes para colher uma madura, ou seja, pessoas maliciosas. O cristão não é assim, não deve ser assim. Aí versículo 4, ele diz, pois as armas da nossa guerra não são humanas. Veja que ele usa o plural, as armas. Então nós temos muitas armas para usar, amém? Sobre várias áreas, seja escassez, seja sobre salvação, sobre esperança, sobre família, a gente tem diversas armas. A gente só precisa entender a respeito delas e lutar, tá certo? Com elas, ou seja, ficando firme, não pegando briga com ninguém nem com nada. Fica só firme e com o seu entendimento, tendo em mente que essa é a vontade de Deus. Aí ele diz, pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas elas são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Essas fortalezas é justamente aquelas impossibilidades que você acha que não tem jeito. Não importa, irmão, o tamanho da fortaleza que esteja lá.
Se a palavra chegar, ela vai quebrar a penha. Amém? Aleluia. Vamos poder trocar as cinzas, tá certo? Pela coroa. Versículo 5. Aí ele diz: destruamos raciocínios e toda arrogância. Quem vai destruir? É Deus ou nós? Ele diz: olha, nós devemos destruir raciocínios e toda arrogância. Qualquer pensamento que venha, tá certo? De dentro ou de fora, tá fora da palavra, então você pode destruir. Mas como vamos fazer isso? Porque se é contra o conhecimento de Deus, a única forma de destruir é levando sua mente cativa, todo pensamento para obedecer a Cristo. Ou seja, a única forma de você destruir, tá certo? Ou seja, esse castelo, é você levando a sua mente para compreender a palavra de Deus. Aí você pode destruir. Estaremos prontos para punir toda desobediência quando alcançardes a plena obediência. Então, quando você obedece aquilo que você já sabe, então com certeza você vai andar em obediência e você vai poder destruir qualquer argumento que se ergue contra a palavra ou contra aquilo que Deus diz. E você vai falar como Deus disse, profetiza. Amém? Sobre a tua família, sobre a tua vida financeira, a tua vida física, claro, você tem que fazer a sua parte. Quem entende? Ou seja, sair da vida sedentária, seja no físico ou em qualquer outra área. Tá certo? Mas para isso nós precisamos perseverar. Neemias, capítulo 6. Aqui você vê um jovem perseverante, tá certo? Ele perseverou, ou seja, o povo sempre vivia em cativo, nessa época também, e Neemias, ele se ergue, tá certo? Para poder socorrer um povo que era de Deus, mas também era povo dele. Ele amava esse povo. E é interessante que sempre se levanta pessoas, né? Ou seja, opostas. E diz aqui no versículo 1 do capítulo 6 de Neemias: quando Sanbalaque, Tobias e Gesem, o árabe, e os restantes dos nossos inimigos souberam que eu tinha construído o muro e que nele já não havia brecha alguma, embora eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Então, o que nós estamos vendo aqui? É uma pessoa perseverante, tá certo? Que já está no capítulo 6, desde o capítulo 1, vai desenrolar essa história aqui. Mas deixa muito claro aqui que ele tinha muitos opositores. Amém? E que ele estava tapando as brechas. E mesmo que a gente consiga tapar as brechas, sempre vai ter opositores ainda, não é? Dizendo que você não vai conseguir, que você não vai acertar. Quem entende? Mas vamos ver o que ele fez. Versículo 2: Sanbalaque e Gesem mandaram dizer-me. E quantas das vezes não vem um pensamento dizendo para a gente a mesma coisa, né? Vamos encontrar-nos no povoado da planície de Ono, e eles, porém, estavam planejando mal contra mim. Quantas das vezes vem os pensamentos para nos tirar daquilo que Deus tem nos entregado para construir, não é? Seja a tua vida espiritual, seja psicológica, física, familiar, financeira, eu não sei. Eu sei que vai vir muitos Sanbalaque, Tobias e Gesem querendo nos tirar do alvo, do objetivo. Quem entende? Versículo 3, aí ele diz: e por isso enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta: estou empenhado numa grande obra e não posso descer, não posso parar. Ou seja, nós precisamos perseverar, irmão, até terminar a obra completa. Ele ainda não tinha colocado as portas, mas as brechas já tinha fechado. A questão é: nós já tapamos as brechas? Já colocamos as portas? Não? Então persevera, porque vai vir opositores. Amém? Mas ele perseverou e ele alcançou. Mas agora é a nossa vez de perseverar. Depois que se entregou às impossibilidades diante do Senhor, agora é hora de você se manter. Amém? E entender que não é com as suas forças, é Deus, claro, te dando norteamento segundo o seu desejo, sua busca, e a cada dia você vai glorificar a Deus, porque você vai ser conhecido como carvalho de justiça, plantação do Senhor, como um grande exército, assim como o povo de Ezequiel, que era assim que Deus esperava. Aí diz aqui que ele diz, versículo 3: e por isso enviei mensageiros com a seguinte resposta: estou empenhado numa grande obra e não posso descer, porque eu deveria parar e deixar a obra para encontrar-me convosco. Então, irmão, continua construindo, tá certo? A tua vida espiritual, a tua família, não deixa que nada tire você desse foco.
desse momento. Nem que o trabalho sufoque a tua família. Amém? Nem que o dinheiro sufoque a tua vida espiritual. Então, vigia nessas coisas. Ele diz aqui no versículo 4, eles me mandaram essa mensagem 4 vezes, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. E qual foi a resposta que ele deu para ele? Todas as vezes, estou empenhado numa grande obra e não posso parar. Se você não tem uma grande obra, você precisa ter. Porque a pessoa que não tem obra, ela é depressiva. A pessoa que não sonha, ela é depressiva. E se você tem uma grande obra, você está ocupado. E se Deus estiver envolvido, querido, pode ter certeza que Ele quer essa obra concluída. Aleluia. Amém? Aleluia. Quantos querem concluir? Glória a Deus. Irmão, eu sei que o povo está gemendo, porque eles não têm esperança de vida eterna. Mas nós estamos gemendo, pelo menos deve ser esse entendimento da igreja, gemendo para a vinda de Cristo, para o arrebatamento da igreja, para um corpo glorificado. Nós temos o Espírito Santo que nos assiste. Enquanto isso não acontece, porque temos um corpo que é nosso maior inimigo depois do diabo. Sabe? O diabo já foi vencido na cruz, mas a nossa carne, enquanto tivermos vida aqui na terra, nós precisamos, de certa forma, lutar com o nosso corpo. Quem entende? Nós precisamos renovar a nossa mente para que, de fato, nós possamos trocar nossas impossibilidades e, a cada dia, pegar essa grande obra e dizer, rapaz, eu estou muito ocupado e por isso eu não posso parar para ouvir. As mulheres que, de fato, estão saindo do foco da palavra, mulheres poderosas, que às vezes querem superar os homens, e na verdade não precisa disso, de competição. Amém? Porque hoje a gente vê mulher predeira, nada contra, mas mulher marceneira. Eu vejo isso. Mas, irmão, está se acabando. Há quem diga que as mulheres no Brasil, elas estão tendo as mesmas doenças dos homens, porque está carregando um peso que não é delas. Quem entende? A mulher ela é capaz de fazer muitas coisas, mas não adianta entrar nessa área. E também não adianta o homem entrar na área da mulher. Porque se for fazer isso, cada um vai sofrer danos, vai ser penalizado. E não é por Deus, é por quebrar regra, é por quebrar princípios. Seja aquilo que Deus criou você para ser. Amém? Então essas duas coisas que não estão na tua mente. Tem alguma impossibilidade para você? Essa é a noite de você lançar sobre o Senhor. Você pode ficar de pé? Aleluia. Fecha teus olhos e vamos focar essas duas coisas. Eu não sei qual é a impossibilidade. Levanta teus braços. Pai, em nome de Jesus, eu falei a tua palavra, assim como o Senhor falou para Ezequiel, profetiza. E eu sei, Pai, que eu posso profetizar e declarar, mas eles têm que querer também. Eu não sei qual é a impossibilidade, Pai, que tem chegado, não sei qual é o Sambalá, Tobias, Gesem, que tem tentado tirar ele do foco, ela do foco. Daqueles que estão aqui, daqueles que estão em casa, mas o Senhor sabe. Em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo que nos assiste em nossas deficiências, que Ele possa trazer direção, Pai. Vamos estar sensíveis ao Espírito, vamos buscar mais comunhão com o Espírito Santo, vamos falar mais com Ele, porque é nosso amigo fiel, Ele é o nosso professor, Ele que nos lembra e nos guia em toda a verdade, Ele que intercede por nós. Espírito Santo, amigo fiel, que você possa nos dar norteamento nas nossas deficiências, nas áreas que não conseguimos produzir frutos. Sabemos que naquela cruz, Pai, o Senhor nos fez perfeito como o Senhor, mas nós estamos em crescimento, nós estamos avançando, nós queremos trocar todas as impossibilidades, todas as cinzas, pela coroa que foi nos dada naquela cruz. O Senhor nos deu esperança, perspectiva de futuro. O Senhor nos deu, Pai, um presente maravilhoso para vivermos a graça, maravilhosa graça. Aleluia. Te agradecemos, Pai, porque a cada dia sabemos que não vamos parar, vamos perseverar, Senhor. Persevera, meu irmão. Não desiste do que Deus tem te mostrado.
Porque aquele que desiste não pode agradar a Deus. A Bíblia diz que Ele não se agrada daquele que retrocede, mas daquele que persevera. Em nome de Jesus Cristo, espírito de morte, de destruição, de facção, eu declaro você falido na mente dos meus irmãos. Que eles possam se embriagar no espírito, mas não de ansiedade. Não por falta de sonhos, de perspectiva, mas que eles possam a cada dia, Pai, se encontrar em Ti. Que eles possam ver como o Senhor vê, um grande exército poderoso. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer, eles são filhos de Deus, plantação do Senhor, carvalho de justiça. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, falência em toda a obra do maligno na vida daqueles que estão buscando, porque vai vir direção, porque vai vir suprimento, porque vai vir cura. Aleluia. Porque vai vir com certeza, meu irmão, o que a palavra diz a seu respeito, vai correr atrás de você as bênçãos. Aleluia. Mas não desiste, porque todo conformado ele é pobre. E Paulo diz, não se conforme, mas transforme. E você pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, podemos ver famílias fortificadas, pessoas cheias da unção do Espírito. Podemos ver uma igreja, Pai, a cada dia forte na área de administração, não só finanças, mas da sua alma. Porque se você administrar bem, segundo a vontade de Deus, a sua alma, ninguém pode lhe parar. E esse ninguém é Satanás. A Bíblia diz que ninguém, Ele te deu autoridade, poder para pisar serpentes e escorpiões, e nada e ninguém fará mal a você. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês receberam? Glória a Deus. Então fica com essa palavra, tá certo? Então vamos começar mais uma semana, e que você não deixe que nada lhe pare, nenhuma impossibilidade, porque tudo é possível aquele que crer. Amém? Não deixe, querido, que a sua perseverança, a vida está bem pertinho já, né? De receber, de conquistar. E às vezes o diabo fica dizendo lá, rapaz, não vai acontecer não, cadê? Faz tanto tempo. Mas persevere, meu irmão, porque quem planta é impossível não colher. Amém? Com certeza. Então nesse momento vamos dizimar, ofertar, não para ser abençoado, porque já somos abençoados. Amém? Então faz isso com alegria, em nome de Jesus. Elevo os meus olhos aos montes, de onde o meu socorro vem. Dentro de mim eu sei, tudo vai bem. A minha confiança está em Deus, descanso do que Ele prometeu. Dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Declara. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Aleluia, glória a Deus. Amém? Vocês foram abençoados? Amém. Então come essa palavra, amém? E a tua vida jamais será a mesma. Tá certo? Fica com o versículo que a gente citou aqui no começo. Seja como aquele homem, aquela mulher, tá certo? Que fica plantado na palavra e vai ser feliz em todo o tempo. E tudo que fizer vai prosperar. Essa é a vontade do Pai. Então, vocês possam ter uma noite abençoada, tá certo? Vamos ter mais uma semana abençoada na presença do Senhor. A programação na rádio de segunda a sábado, né? Você pode estar sempre sintonizando na 107.1, tá certo? Eu acredito que deve ser pelo Face da rádio, 107. Você coloca lá e você vai ser abençoado também, tá bom? Então a semana inteira tem ministração, vai ser diversas pessoas passando por lá. Faz uns dias que eu não fui, mas estamos aí. Eu creio que essa semana talvez eu vou passar por lá, tá bom? Vamos estar ministrando e a cada dia crescendo com vocês. Vamos orar, agradecer ao Pai por mais um culto. Pai, graças te damos em nome de Jesus Cristo pela vida de cada um, Pai, que está nesse lugar, daqueles que estão em casa, que puderam ouvir a Tua palavra. Continua acrescentando
na vida de cada um deles, Pai, pelo desejo, pela fome da Tua palavra. E com certeza, Pai, mais uma noite aprendemos a importância de ficar com o que Tua palavra diz, porque toda impossibilidade, Pai, foi cravada naquela cruz. Hoje nós podemos erguer a cabeça e ver a nossa esperança. Te agradecemos, Pai, porque não vamos desistir, porque não somos daquele que retrocede, mas daquele que persevera a cada dia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, repousa sobre a vida de cada um de vós. Quem quiser assim, diga amém. Dê um aleluia, glória a Deus. E até terça-feira, se Cristo voltar. Vá em paz.